Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23 nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amigo, irmão, companheiro que me ouve na tarde deste dia, eu vim dizer a você que Deus, com a sua grandeza, Deus fizera o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus fizera o homem com as suas próprias mãos, soprando em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida, fazendo assim alma vivente. Deus fez o homem com um propósito. E qual foi o propósito? Deus fez o homem para que o homem pudesse adorar a Ele, servir a Ele, e tão somente como propriedade dele. A Bíblia diz que fez Deus o homem perfeito, mas eles buscaram para si muitas invenções. Agora o homem, que era a imagem e a semelhança do Senhor, ele entrou em declínio moral, e então o homem pecou-se. E agora Paulo diz aos Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado fez com que o homem fosse destituído da glória de Deus, destituído da presença de Deus, destituído do benefício que Deus o tinha garantido. O pecado foi a causa do homem ter se distanciado de Deus. E o profeta Isaías, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para não poder ouvir. Mas os nossos pecados é que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Eu vim dizer para você nessa tarde que a mão do Senhor não está encolhida. Todavia, a mão de Deus está estendida para salvar, para transformar, para dar vida ao homem, independente da sua situação moral ou social. A mão do Senhor está estendida. Mas o pecado, ele formou uma muralha, uma barreira entre o homem e Deus. E o pecado tem sido a causa de afastar o homem da presença de Deus. Mas eu vim dizer para você que Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E a mão do Senhor está estendida para salvar o homem, por mais miserável pecador que ele seja. A mão do Senhor está estendida. Mas a causa de muitos não ter alcançado ainda o benefício da salvação é por causa do pecado. O pecado é a abominação, transgressão contra Deus. E Deus não ama o pecado, mas Deus ama você, pecador.
E agora Paulo escrevendo que todos nós estávamos destituídos da glória. Então Deus, com o seu propósito de salvar o homem e a mulher, salvar o mundo perdido, Ele destituiu da sua glória o seu Filho Jesus, o unigênito do Pai, e enviou Ele a este mundo como prova do seu amor para com o homem. E João escreveu no capítulo 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, o plano dele está de pé, a mão dele está estendida, ele provou o seu amor, e a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus provou o seu amor. O amor de Deus foi provado a nós, mandando Jesus Cristo a este planeta de maldito para morrer na cruz, para a salvação dos nossos pecados. Paulo diz que nós vivíamos em delitos e pecado, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nos proporcionou, por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. Agora, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado, ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou o presente, a dádiva gratuita de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Senhores, todos vocês que trabalham, quem sabe você é funcionário, ou você é empresário, todavia você tem um negócio, e eu quero dizer para você uma coisa: todos nós que trabalhamos por um salário. Não é assim que funciona? Pois então, todos nós saímos das nossas casas, todos nós enfrentamos a labuta do dia a dia, porque nós somos contratados por um salário. O nosso salário, ele é resultado de um trabalho prestado, seja ele, Senhor, na área comercial, industrial, ou quem sabe no campo, mas todos trabalhador recebe salário como resultado do seu trabalho ou do seu esforço. Pois bem, o pecado também, ele é um patrão. O pecado é patrão de quem? A Bíblia diz que o pecado é patrão do pecador. Paulo diz que o salário do pecado, ele é a morte. Eu vim dizer para você, senhores, nessa tarde, que o pecado tem sido o patrão de muita gente. E agora, senhores, qual é o resultado de uma vida de pecado? Qual é o salário que o pecado proporciona para o pecador? É a morte. A Bíblia Sagrada, ela é bem taxativa a dizer que o salário do pecado, ele é a morte. Então, senhores, o pecado tem sido o patrão de muita gente. Quantas pessoas, por causa da vida de impiedade, por causa de uma vida pecaminosa, têm recebido como salário a morte. Quantas pessoas têm enfrentado a morte, e essa morte, Senhor, ela é a morte física, que conduz o homem também. O pecado, ele destrói o homem fisicamente quanto espiritualmente. E quantas pessoas
pessoas têm recebido a morte como salário daquilo que ele tem feito, como consequência de atos praticados. Mas nessa tarde eu vim dizer para você que Jesus Cristo pagou um alto preço, e o preço de Jesus foi preço de sangue, e ele rasgou a dívida, ele rasgou a cédula que é contra nós, cravando ela na cruz. E nessa tarde eu vim trazer Jesus como Salvador da tua alma. A Bíblia Sagrada diz que quem comete pecado é escravo do pecado, quem comete pecado é servo do pecado. Então o pecado, ele é o patrão dos pecadores, mas Jesus quer ser o teu Senhor na tarde deste domingo. E o que você tem que fazer? Você precisa aceitar a Cristo Jesus como Salvador da tua alma. Paulo escrevendo, ele diz que assim como o salário do pecado é a morte, o presente de Deus, Senhor, é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Eu vim dizer para você que para ser salvo não precisa pagar. Jesus já pagou o preço, é de graça. E nessa tarde a Bíblia diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos quanto crê no seu nome. Eu vim dizer para você nessa tarde que Jesus te ama, já pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado, pela nossa transgressão, e Ele está aqui para salvar a tua alma. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer libertar a sua vida, Ele quer transformar o teu modo de vida, Ele quer mudar a tua história, porque só Jesus tem salvação para esta geração corrompida. Jesus te ama. Outrora nós não tínhamos direito, outrora nós não tínhamos condições, outrora nós não tínhamos esta liberdade, outrora nós não tínhamos esse direito, outrora nós não tínhamos condições de poder dizer que Jesus salva e que nós fomos salvos, porque nós éramos escravos do pecado, nós éramos servos do pecado, o pecado era nosso patrão. E o que é que o pecado, senhores, ele oferece para o homem? Ele só pode oferecer para o homem a morte. Quantas pessoas, por ter o pecado como seu patrão, têm enfrentado a morte, e muitos têm morrido, morte prematura, têm morrido antes do tempo. Tem gente que diz que só morre quando chega o tempo, é mentira. Tem gente que traz a morte para si antes do tempo, morre prematuramente. Por quê? Porque envereda nas drogas, envereda, Senhor, na prostituição, envereda no caminho do crime, envereda em uma vida de pecado imprudente, e aí então ele morre antes da hora. Por quê? Porque o pecado é o seu senhor, porque o pecado é o seu patrão. Mas nesta noite, nessa tarde, eu vim dizer para você que Deus, Ele é o Deus Salvador, de que Jesus Cristo é a única saída para a tua alma. A única saída para a tua alma. Infelizmente, as pessoas têm tido o pecado como seu patrão, como seu servo, e o salário que ele tem recebido tem sido a morte. E quantos parentes hoje vivem lamentando e chorando, angustiado, triste, porque infelizmente esse é o salário, esse é o salário que o pecado oferece, é a morte. Senhores, falar de morte
não soa muito bem aos ouvidos das pessoas, mas eu vim dizer para você nessa tarde que nenhum de nós vamos escapar da morte. Nenhum de nós escaparemos da morte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9 e o versículo 27, ele diz: e como aos homens estão ordenados a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu vim dizer para você que você creia ou não, aceite ou não, a morte vai chegar na tua casa, a morte vai bater na sua porta, a morte vai bater sobre a sua vida. E o que é a morte, pastor? A morte física, ela é o veículo de traslado da vida, senhores, física para a vida espiritual, para a vida eterna. A morte é o veículo que leva o homem desta vida para outra vida. Mas a pergunta que eu faço é: você está preparado para enfrentar a eternidade? Você está preparado para ter o encontro com o Senhor naquele dia? Porque diz o escritor aos Hebreus que os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu vim dizer para você que este juízo, senhores, ele não vai fazer acepção das pessoas, não vai fazer acepção de classe social. Não, esse juízo será para todos. Todos terão que prestar conta diante dele. E agora, senhores, esse juízo, ele estará ali para julgar as causas do pobre, do rico, do leigo, senhores, ou do letrado, do sábio, Senhor, ao nécio. Esse juiz vai estar ali e ninguém vai poder se escapar de diante da presença dele. Mas na tarde deste dia eu vim te oferecer Jesus como meio de salvação, como aquele que pode transformar, mudar a tua vida, salvar a tua alma e fazer de você um cidadão ou uma cidadã do céu. Porque ninguém vai se escapar deste juízo. O apóstolo Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios 5:10, dizendo que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos julgados por meio do corpo, tudo quanto temos praticado nesta vida. Então eu vim dizer a você: sai desta vida, para de pecar, deixa as drogas, abandone o álcool, deixa o tabagismo, deixa o pecado de lado, porque Jesus te ama e Ele quer salvar a sua alma nesta tarde. Você é especial para o Senhor, você é importante para Ele. Você ainda tem a oportunidade de ser salvo, de deixar essa vida de pecado. Ei, abandona o adultério, a prostituição, a lascívia, o roubo, as drogas, a bebedice. Abandona o pecado, abandona tudo aquilo que abomina a Deus. Ei, Jesus te ama. Ele quer salvar a tua alma. Não importa, querido, não importa o teu estado, não importa a tua situação, Jesus quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a sua vida. Meu querido, não estribe-se nos seus negócios, na sua riqueza, nos teus bens, na sua conta bancária, na sua dispensa cheia. Não se estribe nisso. A salvação é dada a todo homem, independente da sua posição ou status social. A salvação é para todos. Mas
como que o homem precisa fazer para ser salvo. A Bíblia Sagrada fala no livro de Lucas que um certo homem, ele plantou uma lavoura e de repente produziu muitos frutos, e os seus celeiros eram pequenos, e então o seu coração era cheio da avareza, e ele disse: olha, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, encherei eles de tudo, aí então eu direi: alma, bebe, come, folga, porque tem com abundância para muito tempo. De repente uma voz bradou dizendo: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu vim dizer para você nessa tarde: ei, entrega os teus caminhos ao Senhor, não estribe nos teus negócios, no teu poder aquisitivo, porque isso de nada serve para salvar a tua alma. Precisa tão somente aceitar a Cristo como Salvador. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, senhores, que um certo homem, centurião, um carcereiro, após o apóstolo Paulo e Silas, que estava preso, cantarem hinos na prisão, e Deus mandou lá um milagre, um terremoto, que foi um milagre natural, por intermédio da natureza, e os cárceres se abalaram, as algemas caíram por terra, e de repente Paulo e Silas e os outros presos ficaram soltos, e o carcereiro, acordando, ele achava-se que Paulo e os demais tinham fugido. Ele arrancou da espada e queria se suicidar, porque ele entendeu que aquele momento era muito ruim para ele, e aquela situação o havia colocado em dificuldade com o imperador romano. E quando ele foi se suicidar, o apóstolo Paulo gritou: ei, não faças tal, porque nós todos estamos aqui. Aquele homem caiu de joelho, e ele olhou para Paulo, e ele disse assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Quem sabe você está perguntando: pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu vim dizer para você nessa tarde: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Meus queridos, nós vamos pôr um ponto final aqui. Falta alguns minutos, nós já vamos encerrar. Mas eu quero fazer uma oração. Você não precisa vir aqui. Você pode ficar aí onde você está mesmo. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar por você nessa hora. Eu estarei orando por você. Talvez você fala: esse homem falou tanto e nem disse quem é ele. Eu sou o pastor Vander Cruz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui da 1204 Sul, na Alameda 16. Eu quero orar por você na tarde deste dia. Eu quero impetrar uma bênção. E se nessa hora você quer aceitar Jesus como Salvador, então professa Ele aí, aonde você está. E depois você nos visita no templo da Igreja Assembleia de Deus Missão, na 1204, aqui na Alameda 16, e se apresente. Eu vou orar por você nesta hora. Eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos agora a favor de todas as famílias. Oh Deus, abençoa esta casa, abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta moça, esta criança, Senhor, este rapaz. Deus, abençoa este senhor, esta senhora, que neste momento, Senhor, está juntamente conosco, professando uma fé em Ti. Toma nas Tuas mãos, ajuda ele e ajuda ela.
dá a eles força, dá a eles graça. Quem sabe está enfrentando dificuldade, quem sabe, Senhor, na área da saúde, quem sabe na área financeira, quem sabe na área moral ou social. Eu te peço, Deus, vai na casa dela agora, trabalha na vida dela, na vida dele. Oh Pai da glória, eu abençoo, Senhor, este lugar, a 122, com o teu poder, com a tua graça. Nós abençoamos, Senhor, esta população, pelo poder do teu nome. Assim, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de falar do teu evangelho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Meus amigos, obrigado por ter nos tolerado. Muito obrigado. Deus abençoe esta população.